Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E hoje em São Paulo tá frio, hein? Olha bem, eu jamais imaginaria que um dia eu fosse achar que no Brasil tem um bando de canalhas, mas muitos. E começa, sabe onde? No Congresso Nacional. Como tem canalha naquele lugar. Veja bem, os deputados, inclusive os 14 deputados que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, está denunciando. Que, inclusive, o Hugo Mota tomou esse grupo que o Hugo Mota, inclusive, está denunciando e está pedindo, inclusive, que eles tenham ou sejam penalizados de acordo com a lei. Porque esse grupo de canalhas que não querem que as outras pessoas trabalhem. Já o deputado trabalha 2, 3 vezes, 2 dias por semana. E ainda esses canalhas tomaram a mesa do presidente da Câmara, impedindo que os outros deputados pudessem trabalhar. Agora, sabe por que eles fizeram isso? A mando do Bolsonaro. Porque se vocês analisarem, quase todos eles já pediram, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal para visitar o Bolsonaro. Quer dizer, quem é que está manipulando esses canalhas todos? É o genocida. É o genocida que o filho dele lá está tramando contra o Brasil. E esse grupo de 14 deputados que foi denunciado, isso na última sexta-feira, por participar desse motim bolsonarista que estava impedindo o trabalho na Câmara no início da semana, na volta do... Quer dizer, já ficaram um mês parado. Aí, na volta do recesso, eles não querem que ninguém trabalhe. E esse grupo, ele tomou a mesa diretora e obstruiu o início das votações para pressionar. O objetivo deles era pressionar uma tramitação, inclusive de um pacote de anistia ao Bolsonaro. O objetivo é esse. Só que eles estão lá, visitando o Bolsonaro. Agora, essa representação que o Hugo Mota entrou contra esses 14 parlamentares, e agora vai ter uma análise do caso, isso no começo dessa semana. Agora, a expectativa é de que o
o grupo seja que tenha suspensão ou até cassação de mandato. Eu gostaria que fosse todos eles cassados. Todos, os 14. Quer dizer, e tem outros também, né? Tem aqueles que até se acorrentaram na mesa do presidente do Senado Federal. Agora, esses 14 parlamentares que o Hugo Mota levou à corregedoria, sabe que partido eles são? Do PL. Só tem um que não é do PL. É corrupto, bandido também, canalha, porque não quer trabalhar. É o tal de Marcelo Van Hatten, que ele é do Partido Novo, que de novo não tem nada. Todos eles. Veja o caso daquele que diz que é pastor, o Sótenes Cavalcante, lá do Rio de Janeiro. É o fim da picada. Esse Sótenes Cavalcante, ele vê a filha como prosperidade e apoia o... Bom, é fascista. Fascista. Bom, é evangélico, né? Vamos esperar o quê dele? Esse é um dos que liderou esses 14 deputados que estão sendo denunciados pelo Hugo Mota, a corregedoria da Câmara. Agora, tem também aquele que se vestia de mulher, o tal de Nicolas Ferreira, que colocava peruquinha loira. Ele também está sendo denunciado. E também ou vai ser cassado ou vai ser suspenso. Tem que ter uma penalidade para esse pessoal. Também tem aquele tal de Coronel Zucco, que também é do PL. Todos são do PL, né? E esse tal de Zucco, é ele que integra, sabe o quê? A tropa de choque bolsonarista lá na Câmara dos Deputados. Totalmente topeira. Não conhece nada, é um ignorante. Não conhece absolutamente nada. Agora, não dá para entender como esse pessoal consegue se eleger. Agora, a população tem que, na hora de votar para deputado, senador, tem que ver muito bem, não votar nesses candidatos, inclusive do PL, da extrema-direita. É o fim da picada. Tem aquele outro deputado, Alan Garcês, do PL lá de Tocantins, também faz parte do grupo. Tem a outra, Carolina de Tone, do PL, de Santa Catarina, topeira de primeira. Tem o outro topeira evangélico, que se coloca como pastor, mas tem uma série de denúncias contra ele. O tal de Marcos Feliciano, do PL, que usou dinheiro da Câmara, tal, dinheiro do povo brasileiro, para arrumar os dentes, ficou uma fortuna, mais de 30 mil reais, parece. Tem o Domingos Sálvio, do PL de Minas Gerais, outro topeira, reacionário.
Tem o Marcelo Van Harten, lá, esse é o único que não é do PL, é do Partido Novo, mas é um idiota, igual a todos os outros. Agora, tem o idiota Mor, aquele que é conhecido como Zé Trovão. Quer dizer, eu acho que ele chega a ser mais um Zé do traque do que do trovão. Que é um topeira assim que diz que é representante dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão bem mal representados, hein? Tem a Bia Kitts. Tem o Carlos Jordi, lá do Rio de Janeiro, que é o puxa-saco, ele vive dependurado no saco do Bolsonaro, da família Bolsonaro. E tem aquele outro que diz que é delegado, o tal de Bilisque. Baixo nível assim, mas baixo nível. E é de São Paulo, tio. Como é que pode São Paulo eleger uma pessoa como essa? Deixou de eleger tantas pessoas boas para eleger um topeira desse. Porque esse tal de Paulo Bilisque é um topeira, viu? Mas é um topeira daqueles grandes topeira. Agora, vocês não sabem, tem um outro deputado que é uma piada até. Esse é uma piada. É o tal de Marcos Polan, do PL de Minas Gerais. Sabe, ele está dizendo agora, o cara é tão canalha que ele nem assume aquilo que ele faz. E agora ele diz que não sabia o que estava fazendo. Agora tem aquela fascistinha lá de Santa Catarina, a tal de Juliana Zanata, do PL, que inclusive estava até cometendo crime. Todos eles cometeram crime, mas o crime dela era pior, porque ela levou uma criança de 3 meses. 3 meses ela levou uma criança. Essa tal de Júlia Zanata. Agora, a corregedoria, inclusive, a primeira etapa é para um possível a punição desses parlamentares. Agora, é presidida pelo tal de coronel do PSD da Bahia. Já viu, né? Já viu que time ele toca, né? Agora, ele tem um prazo de 48 horas para analisar isso. E aí manda para a mesa diretora. Isso se ele concordar. Porque o corregedor informou que pretende se reunir, inclusive, com Hugo Mota, antes de iniciar qualquer coisa. E só depois ele vai tomar providência e vai ver que quem realmente merece ser punido. Eu, no meu modo de ver, todos eles têm que ser punidos. Porque eles violaram. Eles tomaram conta da mesa do presidente da Câmara, impedindo, inclusive, ficaram 2 dias. Já tinham vindo do recesso que ficaram 1 mês sem trabalhar. Aí eles não queriam trabalhar e não queriam deixar
os outros deputados também trabalharem. É o fim da picada. Agora, eu achei interessante, achei um absurdo, porque é de uma canalice muito grande. Inclusive desse deputado, o tal de Marcos Polon. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo nas redes sociais que ele é autista e que ele não sabia o que ele estava fazendo. Que ele estava assim, ele estava lá desorientado. Nós vimos, foi gravado, nós vimos o comportamento dele. É um canalha igual a todos os outros. É igualzinho. Inclusive, o presidente da Câmara, o tal de Hugo Mota, ele tentou assumir, sentando na cadeira dele, e quem é que estava ocupando a cadeira? Do lado estava esse tal de Marcos Polon, que diz que agora ele virou autista. É uma cara de pau desses bolsonaristas, é de uma cara de pau que não tem tamanho. Ele, inclusive, nas redes sociais, está dizendo que ele não tá, ele estava desorientado lá. E tem outra. Você acha que ele estava desorientado? Eles ficaram mais de 30 horas sem permitir os trabalhos da Câmara, ocupando o plenário, paralisando os trabalhos. Ficaram 30 horas. E acha que em 30 horas ele ficou desorientado, coitado do Marcos Polon. Ele é autista. É um cara de pau. Mas é um cara de pau que não tem tamanho. Mas sabe por que ele tomou essa atitude? Porque o presidente da Câmara entrou com representação que pede a suspensão por mais de 6 meses desses deputados. Aí, quando ele viu que a barba dele ia crescer, aí ele, não, eu sou um coitado, eu sou autista. É um cara de pau, esses bolsonaristas não tem vergonha na cara. Ele falou que ele ficou totalmente confuso. E sabe do que lado de quem ele estava? Do Marcelo Van Hatten, aquele lá do Rio Grande do Sul, reacionário, canalha também, que só atrapalha o trabalho dos outros deputados. É só assistir um trabalho da Câmara, eu sempre assisto, sempre estou na Câmara, inclusive, e eu vejo esse tal de Marcelo Van Hatten. Ele faz tudo, sabe para quê? Para gravar para as redes sociais dele, para enganar o bolsonarista. Aquele idiota que não sabe nada. É que nem aquele um que diz que vai até o Rio de Janeiro a pé, carregando a bandeira do Brasil, que é cópia do Império Português, inclusive. Agora,
não, sabe, eu não imaginava que no Brasil tinha tanto canalha. E parece que uma boa parte deles saem candidato a alguma coisa. Porque são vagabundo. Não gosta de trabalhar. Veja que a maior parte deles ou são delegado, ou são coronel, general, ou são pastores de igreja evangélica. Que para ser pastor, qualquer idiota é, né? Agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que ele encaminhou ao Conselho de Ética também, e todos eles vão pagar pelo crime cometido. E tem outra, esse tal de Paulão é tão cara de pau, porque uns dias antes da ocupação, ele já havia, inclusive, protocolo, ele já, olha, ele tinha feito uma polêmica que, inclusive, até insultou o presidente da Câmara, chamando o Hugo Mota, ele chamou o Hugo Mota de bosta. Chamou o Hugo Mota de bosta. Sabe o que ele falou? Ele é um bosta, baixinho, de 1,60 m. Isso numa manifestação, sabe de quem? Do genocida Bolsonaro. Agora, eles estão tentando aplicar, né? Porque dizendo que é autista, sabe como é que é? Sensibiliza as pessoas e o crime que ele cometeu fica por isso mesmo. Agora, eu acho que todos eles, independente de autista, independente de qualquer coisa, tem que ser penalizado, tem que pagar pelaquilo que fez. Agora, sabe o que eles querem? Toda essa sacanagem deles é para ser votado aquele pacote que eles chamam pacote da paz, que é para anistiar o Bolsonaro e sacanear, sabe quem? O ministro Alexandre de Moraes. Porque eles querem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É isso que eles querem. E eles deram o nome desse pacote, que diz que é pacote da anistia, tal, e de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eles querem, quer dizer, eles não querem, eles estão exigindo, eles estão sacaneando o Congresso Nacional para que se vote esse pacote da paz, que é não é pacote da paz, é o pacote da baderna, é o pacote daqueles que vagabundo, que não conseguem, não gostam de trabalhar e também não gosta que os outros trabalhem. É um bando de vagabundo. Todos esses 14. Agora, eu acho que não tem que se votar nada. Agora, o Hugo Mota foi totalmente assim. Tá, colocaram o Hugo Mota lá no chão.
Porque, inclusive, ele mostrou a fragilidade dele durante esse protesto desse pessoal. E tem outra. Tem até nas filmagens, inclusive, o Hugo Motta tentando ir sentar na cadeira dele e sendo impedido por aqueles canalhas todos. Porque aqueles canalhas todos estavam pressionando ele e não deixavam ele passar. Agora, isso coloca ele assim, lá embaixo, né? Porque os canalhas não querem que as pessoas trabalhem. Agora, eles querem privilegiar o Bolsonaro com essa anistia. Agora, o Hugo Motta realmente mostrou que ele não tem pulso nenhum. Ele mostrou que realmente ele é um fraco. No meu modo de ver, o Hugo Motta é um fraco. E tem outro porém. Se ele não tomar uma atitude perante esse pessoal, é brincadeira. Ele não vai conseguir dirigir e se comportar como presidente da Câmara, porque, veja bem, o presidente da Câmara é um cargo de respeito, porque ele pode até assumir a presidência da República. Agora, ter um fraco desse, que um dia pode até assumir a presidência da República, porque tem um negócio. Por exemplo, se o Lula vai viajar, aí o Alckmin também tem que fazer um outro trabalho em outro lugar. Quem assume a presidência da República é o presidente da Câmara. Agora, ter um fraco desse como presidente, como é que vai ser? Você veja bem, o pessoal foi até fazer reunião com o antigo presidente da Câmara, o Arthur Lira. Foi conversar com o Arthur Lira para o Arthur Lira resolver esse problema. E só dessa forma chegaram a um acordo. Agora, esse projeto de anistia, ninguém quer, a população não quer. Inclusive dentro da Câmara. Ninguém quer anistia para o Bolsonaro. Agora, é o fim da picada. É o fim da picada isso. Agora, quem está manipulando isso? Quem está manipulando isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro que está manipulando esse pessoal. Esse pessoal só faz as coisas a mando do Bolsonaro. Veja bem que todos eles já têm, inclusive foram lá visitar o Bolsonaro e receber ordem do Bolsonaro. Vários deles já estiveram lá na casa do Bolsonaro. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal já foi pedido a visita para o Bolsonaro de 21 parlamentares.
e todos aqueles que estavam naquele motim lá no Congresso Nacional. Quer dizer, quem é que está coordenando isso? Quem é que está pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Veja bem pelo que o filho do Bolsonaro já fez lá nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. E se eles querem agora cassar o mandato, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é porque o Bolsonaro está mandando. Agora, desse pessoal todo, aquele deputado Gaia não pôde visitar o chefe dele lá, o Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal impediu. Agora, o governador de São Paulo esteve lá visitando o Bolsonaro para pedir ordem para o Bolsonaro de o que ele tem que fazer, porque é outro canalhão. Quer encher a cidade de São Paulo, o estado, inclusive até o litoral, quer encher de pedágio, porque ele ganha 30% nisso. Então ele quer um monte de pedágio. Agora, isso é bom, porque ele vai colocar pedágio também pelo interior de São Paulo, e é bom que aqueles bolsonaristas que elegeram o governador de São Paulo vão ter que pagar pedágio. Isso é para eles aprenderem a não ser idiota mais e votar nesse pessoal da extrema-direita. É o fim da picada. É o fim da picada, esse pessoal. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.